trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por indisseções, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. E a quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem sentar, tomem seus assentos, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diaconisa Dávila. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esta noite eu quero chamar a atenção da igreja, baseado no texto lido. Nós vamos falar nesta noite sobre não vim trazer paz. O tema, ou o título dessa doutrina é este: não vim trazer paz. É interessante esse texto que Jesus fala, porque está exatamente no capítulo 10 de Mateus, versículo 34, a parte B do versículo: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Aí a parte B: não vim trazer paz, mas espada. Então eu quero falar sobre isso nesta noite. Jesus dizendo que não veio trazer paz. Embora Jesus Cristo seja chamado o príncipe da paz, essas referências bíblicas se encontram em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, Mateus capítulo 5, versículo 9 e Romanos capítulo 5, versículo 1. Essas três referências apontam que Jesus tem paz, trouxe paz, e ele é o príncipe da paz. Porém, destacando aqui neste assunto, Jesus avisou que não veio trazer paz. Parece um pouco contraditório, mas não é. Mediante a este assunto, queremos destacar 5 verdades que Jesus não veio trazer paz. Em primeiro lugar, que queremos destacar nesta noite, para confirmar acerca do que ele falou que não veio trazer paz. Em primeiro lugar, a fé em Cristo faz separação entre o crente, o pecador e o mundo. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 37, abra sua Bíblia. O primeiro tópico dessa mensagem ou dessa doutrina: a fé em Cristo faz separação entre o crente e o pecador e o mundo. Observe a partir do versículo 32. Capítulo 10 de Mateus, versículo 32. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Glória a Deus, que nos diz assim, capítulo 10, versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus.
Não cuideis que vim trazer paz, mas a terra, mas não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. É interessante fazer essa observação, que o Senhor ele está se referindo a alguns acontecimentos familiares, que mostra uma falta de paz. Às vezes o lar fica em dificuldade de ter paz, mesmo todos sendo crente, cristão, seguidores de Cristo, conhecedor da palavra, mas às vezes os lar não conseguem dar em paz, em harmonia. Alguém que não conhece passa de fora e diz assim: rapaz, aquela casa é casa de crente, mas por que aquele povo não tem paz? Então nesta noite nós vamos observar isso. Qual é o motivo dessa falta de paz dentro deste lar? O Lucas, algumas referências que eu quero falar nesse primeiro tópico. Lucas 12, 51 ou 53. Você abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 12. Ou melhor dizendo, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 12, versículo 51 ao 53. Vamos fazer essa leitura nesta noite. Glória a Deus. Diz assim: cuidai vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes disseção, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Dentro desse texto lido, faremos 3 observações neste primeiro tópico. E a primeira observação que nós queremos fazer nesta noite é a falta de paz entre o crente espiritual e o crente carnal. A falta de paz entre o crente espiritual e o crente carnal. Jesus disse que veio trazer dissensões na família. Mas não é que ele queira que a família esteja vivendo em dissensões, em contenda, em divisão, em separação. Ele quer que todos vivam em harmonia, em paz. Porém, como a Bíblia destaca que existe o espiritual e existe o carnal, logo os dois não vão se comportar com a paz, com a harmonia. Por quê? Porque o espiritual vai apelar para as coisas de quem? De Deus. E o carnal? Para as coisas da carne. Então isso vai ter contradição. Em algum momento, o carnal vai bater de frente com o espiritual. O espiritual vai bater de frente com o carnal. Por quê? Porque o espiritual busca as coisas de cima, mas o carnal busca as coisas de baixo. Mesmo os dois com este nome cristão ou crente, mas o caminho não é o mesmo. A fé não é a mesma. A compreensão da palavra não é a mesma. Então vai haver contradição. Por quê? Porque o carnal vai apelar para alimentar os seus desejos carnais. E o espiritual vai apelar
para alimentar a sua vida espiritual. Aí, como o texto está se referindo à família, vamos colocar aqui um exemplo dentro de um lar. Dentro de um lar, um pai espiritual e uma mãe carnal. Ou o pai e a mãe espiritual e os filhos carnal. Jesus disse que da agora em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então vamos fazer uma hipótese aqui nesta noite, que os 3 são espirituais e os 2 são carnal. Então vai haver contradição, vai haver guerra, vai haver batalha. Porque o que é espiritual vai apelar pelo que é certo, vai querer ser da verdade, vai mostrar que está a favor do que é justo. E o carnal não liga para isso. O carnal, ele não vai pensar nisso. O carnal, ele vai apelar pelo erro, não quer saber que está certo, que está errado, vai abraçar tudo. Aí vai haver uma contradição. Então lá era para ter paz, mas não vai haver paz, porque os 5 não se unem à luz da palavra de Deus. Eu disse a você que faremos 3 observações entre o primeiro tópico. Você observe que no primeiro tópico eu falei que a fé em Cristo faz separação entre o crente, o pecador e o mundo. Então primeiro se começou aqui com o crente. O espiritual ou o carnal é uma figura de comportamento. Embora o espiritual deva ser permanente, o carnal não. Entenda. O que eu falei é figura de comportamento. Como é que se define um crente espiritual e um carnal? Pelo comportamento. O que é que vai mostrar a diferença entre os dois? É o comportamento. Ninguém quer ser carnal, quer? Todo mundo quer ser espiritual. Mas quem vai dar essa definição é o comportamento. A visão daquele, o comportamento daquele. Qual é a sua atitude? Qual é as suas ações? Está pautada na palavra? Está de acordo com a palavra? Está querendo viver a palavra? Ou não? Está de fora da palavra? Não obedece a palavra? Está longe da palavra? Essa é a definição. Está no comportamento. E eu sinto muito em dizer a você que quando Jesus vier buscar a sua igreja, todo crente que está na carne vão ficar. Só vai subir os espirituais, o que estão no espírito. Pastor, e como nota o que está em espírito? É simples. Gálatas capítulo 5, você vai fazer uma observação do versículo 16 até o versículo 23. Você vai notar que Paulo começa mostrando as obras da carne. E o versículo 22, Paulo vai mostrar o fruto do Espírito. Então os espirituais têm fruto do Espírito Santo gerado dentro dele para a mudança de comportamento. E os carnais estão vivendo as obras da carne. E Paulo diz que essa se manifesta e é fácil de entender, ou ver, ou compreender. Então, o que é que cabe ao crente viver em espírito ou no espírito? É viver a vontade de Deus, de acordo com a palavra. Eu posso rejeitar essa palavra quantas vezes eu quiser, mas isso não indica que eu vou ser vitorioso, porque quem rejeita a palavra de Deus é derrotado e não sabe. Quem rejeita a palavra de Deus já é um derrotado ou uma derrotada e não sabe. Mas com o passar do tempo, essa pessoa vai notar que
por rejeitar os ensinamentos da palavra, isso vai haver consequência, isso vai haver preço, isso vai ser caro, ou cedo, ou mais tarde. A segunda observação, mas vamos, antes de entrar na segunda observação, ainda na primeira observação, a falta de paz entre o crente espiritual e o carnal, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, para nós trazer referências bíblicas para compreender acerca desse assunto. Romanos 8, glória a Deus, a partir do versículo 5. Romanos 8, capítulo 8, carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava localizada em Roma. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 8, versículo 5 em diante. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei, ou seja, não é sujeito à palavra de Deus, nem em verdade pode ser, e ponto. Os que estão na carne é impossível que esteja sujeito à palavra de Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fala, igreja, não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí Paulo põe um ponto aqui. Paulo diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque é mais ou menos assim: como é que o Espírito de Deus habita em alguém, se esse alguém não consegue obedecer a palavra? Se esse alguém não consegue viver no Espírito? Aí Paulo diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas vamos continuar o versículo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Isso é forte ou não? Esse tal não é dele. E o Espírito aqui, o de Cristo, é o Espírito Santo, viu? Ou seja, se alguém não tem o Espírito Santo, esta pessoa não é de Deus. Não é de Deus. Para ser de Deus tem que ter o Espírito Santo habitando dentro dele ou dentro dela. E uma vez aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai entrar no coração. Se o aceitar, foi genuíno, foi verdadeiro. Mas para o Espírito Santo continuar lá, é necessário ter submissão a Ele, é necessário obedecer a Ele, é necessário querer fazer a vontade dEle. É necessário. É necessário. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler mais. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, por causa da prática da obediência da palavra. O Espírito vive. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, quem foi que ressuscitou a Jesus dos mortos? Deus. Então, se o Espírito de Deus habitar em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Versículo 13. Mas porque se viver segundo a carne, o que é que acontece? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, o que é que acontece? É por isso que tem crente morto dentro da igreja. Ou pelo menos podemos dizer no meio da igreja, porque dentro é uma palavra mais diferente.
É por isso que tem crente morto no meio da igreja, porque não consegue mortificar as obras da carne através do Espírito. É necessário mortificar as obras da carne. Amém, diaconisa Laura? Amém? É necessário mortificar as obras da carne. Glória a Deus. Abre a Bíblia. É necessário. Todo mundo de Bíblia aberta para aprender a palavra, amém? É necessário. Se nós não consagrar a nossa carne no altar de Deus e não sufocar ela no jejum e na oração ou na consagração, meter fogo nessa carne velha através da oração e da obediência à palavra, se nós não fizer isso, então nós vai ter uma vida carnal, porque não oramos, não lemos a palavra, não jejuamos, não se consagramos, a carne fica viva, fica acesa, fica de pé e inclina nós para submeter a ela, obedecer a ela. E quem está obedecendo a carne está morto para Deus. Mas se for por através da obediência à palavra, jejuar, orar, se consagrar e vivenciar os mandamentos divinos, então a gente sufoca a carne, crucifica a carne e vive no Espírito para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de quê? Vamos lá, igreja. São chamados de quê? Agora a pergunta é: são todos que são chamados filhos de Deus? Não. Paulo não está falando aqui para o ímpio. Paulo não está falando aqui para o mundo. Paulo está falando aqui para a igreja. Paulo está dizendo, em outras palavras, é que para ser chamado filhos de Deus é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. Se a minha vida não é guiada pelo Espírito Santo de Deus, logo eu não posso me achar que sou filho de Deus. Entende isso? Interessante. A Bíblia está aplicando isso aqui para ser chamado de filho de Deus. A palavra aqui, tanto homem como mulher, filhos ou filhas de Deus. Para eu me sentir filho de Deus e ter a certeza que sou filho de Deus, é necessário que a minha vida esteja guiada pelo Espírito Santo. Agora a pergunta para a igreja é: e os carnais ficam onde nisso? São chamados de filho? São filhos? Você está entendendo o peso da responsabilidade do crente? Vivemos em uma época que hoje todo mundo é crente. Artista que não quer abandonar a música mundana, diz que é evangélico. Artista que não quer abandonar o futebol, diz que é evangélico. Artista que não quer abandonar a novela, diz que é evangélico. E diz que é só o profissional, é a profissão. Mas à luz da Bíblia, meu querido, tem renúncia. Vim para Jesus, Jesus exige renúncia. Renúncia. E pode passar o século 21, entrar o século 22, não importa, não interessa. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. Ela é a mesma. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória. Já tem líderes batizando pessoas nas águas. Tem líderes batizando pessoas nas águas de todo jeito, sem abandonar o pecado. Não precisa abandonar o pecado. É só dizer que é filho de Deus. É só dizer que se converteu. Pois bem, o meu converter-se a Cristo não está na minha fala, eu me converti. O meu converter-se a Cristo está na minha atitude, no meu comportamento. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. É o meu comportamento. É a mudança de vida. Meu irmão, se alguém aceitou a Jesus e não muda nada, não muda coisa nenhuma, essa pessoa nunca aceitou Jesus. Ainda está faltando aceitar de verdade.
Porque se não houver mudança, não há cristianismo. Se não houver mudança, não há transformação. E se não há transformação, o Espírito Santo, para morar dentro de uma vida, ou ele transforma, ou ele sai. Mas ele não fica dentro de alguém que não quer ser transformado. Olha o nome dele: Espírito Santo. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Segunda observação: a falta de paz entre o crente e o pecador ímpio. Por que eu coloquei o pecador ímpio? Porque pecador todos nós somos. Só que a Bíblia diz que tu, que já fomos comprados pelo sangue de Jesus, a Bíblia chama de pecador redimido pelo sangue, ou seja, a pessoa que já se converteu, que pode até ter pecado, como está escrito na carta do apóstolo João, onde diz: se alguém disser que não peca, que não tem pecado, é mentiroso, e o amor do Pai não está nele. Porém, há uma diferença do pecador redimido para o pecador ímpio. É que o pecador redimido não vai ter pecado de acordo com o que o mundo pratica. E se tiver, há uma necessidade de confessamento, arrependimento, para receber renovação espiritual. Mas o pecador ímpio não. Vive no pecado, ama o pecado, vive de acordo com o pecado e não se arrepende. Então qual é a diferença entre os dois? Não tem condição do crente ter comunhão com o pecador ímpio no tocante ao evangelho. Por quê? Porque vai haver barreiras. O ímpio segue um padrão, o crente segue outro. Quero abrir um parênteses aqui e quero dizer a você que eu não entendo. Eu queria muito que Deus me ajudasse a compreender do crente que tem amizade com o ímpio. Eu queria compreender isso. Pastor, é para ficar intrigado? Não, não é para ficar intrigado, não. É para falar, é para honrar, é para respeitar, é para dar bom dia, boa tarde, boa noite. No local de trabalho a gente encontra, onde a gente no comércio a gente encontra o respeito, a gente ama, a gente ora, a gente está sempre em oração para Deus salvar, libertar, sim ou não? Sim. Mas a convivência por igual e o acordo por igual não dá. Não dá. Não tem condições. E se eu disser que tem crente que vai pelo conselho? Que não obedece o conselho do crente em Cristo, mas obedece o conselho do ímpio? Aí é que dói. Aí a coisa fica bem estreita. Por quê, pastor? Vamos lá. O salmista Davi já sabia, sabendo disto, já alertou. O Salmo 1, todo mundo conhece de cor. O que é que está escrito? Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta. Tem 3 coisas aqui: conselho, deter-se no caminho e sentar na roda. A minha pergunta é: quem é que está te dando conselho? Pastor, eu estou tomando conselho de uma pessoa crente, sabe? Esse crente que você anda tomando conselho, a vida está pautada na palavra? Está de acordo com a palavra? Você conhece que é uma mulher de oração, é um homem de oração? Você conhece que é alguém que a vida está realmente de acordo com a palavra de Deus? Não, pastor, mas é crente. Então, é o crente ímpio. Porque se não tiver pautado na palavra, o nome não define. Tá vendo? Nós temos que prestar atenção nisso. Por quê? Porque Deus vai cobrar da gente se a gente não obedecer a palavra de acordo como é para obedecer.
Aleluia. Mas ante o seu prazer na lei do Senhor. E a lei é o quê? A palavra. Qual é o prazer do crente? Na palavra. Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí lá vem a comparação. Será comparada a uma árvore plantada à beira do ribeiro, cujas folhas não caem, e dará seus frutos na estação própria. Olha que vida espiritual. O crente que tem a vida pautada na palavra, as folhas não caem. Se a Bíblia compara o crente com uma árvore e diz que o crente meditando de dia e de noite é igual a uma árvore plantada à beira do rio, porque o rio representa o Espírito Santo, suas folhas não caem. Olha para essa árvore. As folhas dessa árvore estão representando o que dela? O que cobre. Logo, se a Bíblia está fazendo a comparação entre o crente e a árvore, e as folhas não caem, então quando a árvore vem, as folhas dela todas caírem e ela ficar sem nenhuma folha, é uma troca de mudança pela estação de ano, ou porque essa árvore está doente, né? Assim ou não é? Está doente, está seca e começa a cair as folhas. É por isso que eu fico preocupado quando o crente quer se vestir igual ao mundo. Estamos falando de cobertura? Coberta? Então, se o crente em Cristo que medita na palavra dia e de noite é comparado a uma árvore que a folha não cai, então esse crente é coberto. Porque a palavra dá saúde. E ele sabe, e ela sabe que essa vida, desta comparação dele com uma árvore que a folha não cai, então ele sabe que o seu corpo precisa ser coberto, não cai as folhas e dá fruto na estação própria. Eu não preciso, não é do seu fruto que eu tenho que dar o meu fruto, eu tenho que ter meu próprio fruto, porque o Espírito Santo que gera fruto em você é o mesmo Espírito que gera fruto em mim. Aleluia. E da forma que ele gera fruto em mim, ele também está gerando fruto em você. E da forma que ele está gerando fruto em você, ele está gerando fruto em outro e outro. Basta só dar lugar a ele. Então você precisa, ou eu preciso, nós precisamos de ser crente cheio do fruto do Espírito. Aleluia. Então, árvore com as folhas caídas é árvore doente. E o crente que desonra a Deus com a veste é o quê? Está com saúde, é? Está com saúde? O crente anda igual ao mundo, está com saúde? Está doente? Está doente espiritual. Aí nós vamos notar a diferença do espiritual para o carnal. Anda nu, anda mal vestido, anda causando o pecado de sedução, anda chamando a atenção do mundo para cobiçá-la, ou vice-versa, homem ou mulher. Mas o espiritual anda louvando e bendizendo a Deus, até pelas suas vestes. As vestes do crente espiritual glorificam quem? A Deus. Então não vem para cá com o teu taquinho de saia dizer que está bem, não. Vem não. Não vem para cá com aquela coisinha quase mostrando tudo, dizendo que está bem diante de Deus, não. Que tu tá doente. Tá mal, hein? Tá bem, não. Glória a Deus. Glória a Deus. É a primeira forma de uma pessoa notar que a pessoa está inclinando para cá. Se vestia bem, se comportava bem,
Onde passava, deixava o bom cheiro de Cristo. Dava gosto de ver. Ali vai o homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. De repente, vai se inclinando para as coisas da carne. E vai escandalizando. E no lugar de deixar o bom perfume de Cristo, vai deixando escândalo por onde passa. Alguém diz, era um homem de Deus. Era uma mulher de Deus. Olha a forma agora. Olha como é que está agora. Olha o jeito dela agora. Meu Deus, o comportamento vai ficando pior a cada dia. E a pessoa não se acorda. Mas se nessa noite tiver alguém aqui no nosso meio dessa forma, a palavra de Deus é se acorde. Se acorde antes que seja tarde demais. Porque o Deus a quem nós servimos quer que você esteja bem na presença dele. Bem na presença dele. Glória a Deus. E está acontecendo o quê? Se for para uma igreja que prega sem doutrina, aquela igreja eu não fiquei. Por quê? Porque eu não me dou bem ali. E você se dá bem aonde? Eu cheguei em um lugar até que eu me dei bem. Na realidade, essa história de me dar bem, há um pouquinho de perigo nisso, porque você não pode se dar bem no lugar que tem a sã doutrina, no lugar que tem a palavra, no lugar que tem a exortação. Você não pode se dar bem porque você quer se vestir igual ao mundo, você quer se comportar igual ao mundo, você quer ficar igual ao mundo. Então lá não cabe você, lá é ruim, lá você não se sente bem. Aí vai para um lugar que mais ou menos a praga é isso aqui, vem do jeito que está e fica da forma que chegasse, e não muda coisa nenhuma, e o evangelho é distorcido, a palavra é distorcida, e lá você se acha bem. Só tem uma coisa: quando Jesus vier, você vai ficar também. Com essa história de querer buscar o que é para ficar no lugar bem. O lugar que eu acho bem é o lugar que tem a palavra, a exposição da palavra. Opa, onde tem a palavra dá para mim. Onde tem a palavra do jeito que ela é, exortação, consolação, edificação, é o meu lugar. Por quê? Porque eu preciso que Deus me exorte. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Esse negocinho de pensar que Deus só fala só eu te amo, eu estou cuidando de você nos mínimos detalhes. Meu querido, o Deus do amor é o Deus também da justiça. Não se esqueça disso. É todo mundo correndo atrás do Deus do amor. E se esquece que esse atributo chamado amor que está em Deus é o mesmo atributo chamado justiça que também está nele. E os dois não se separam. Deus é amor, mas também ele é justiça. São atributos que não separam. E é atributo que ele compartilha com o homem. Não é exclusivo. Ele compartilha comigo e com você. Seu amor e a sua justiça. Para nós ter amor e ser justo. Glória a Deus. Terceiro ponto que nós estamos observando: a falta de paz entre o crente e o mundo. Me diz aí, tem condições de um crente ter paz com o mundo, ter comunhão com o mundo? Que mundo, pastor? O sistema, o mundo do pecado. Tem como? O mundo diz assim: a lei do aborto está decretada, está confirmada. O crente diz assim: eu não aceito. Porque se tiver um crente que está apoiando o aborto, pode se converter de novo. Se converter de novo. Então não tem como o crente estar de acordo com o mundo. Por quê? Porque o crente é luz e o mundo é trevas. Os dois são impossíveis de estar em comunhão. Abra sua Bíblia em 1 João. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo João. Glória a Deus.
Fica lá perto de Judas, perto do Apocalipse. No capítulo 2, versículo 15 ao 17. Olha o que diz: não ameis o mundo, nem que no mundo. Meu Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, está faltando o quê? O amor do Pai não está? Não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Meu irmão, se você quer permanecer para sempre e ter vida eterna, você não pode estar segundo os padrões deste mundo. Concupiscência da carne fala do cumprimento dos desejos carnais. Concupiscência dos olhos fala da cobiça. Cobiça, o enriquecimento de uma forma errada. Cobiça pelas coisas vil deste mundo. Cobiça pela sedução deste mundo. A soberba da vida. Quem não obedece é soberbo. Quem não tem humildade é soberbo. Quem tem orgulho é soberbo. Se é uma pessoa soberba, que vivem mostrando a sua grandeza do que possui financeiramente, mostrando o seu reinado, se gabando, Meu Deus. se gabando do que possui, ostentando. Não é do Pai, mas é do mundo. A igreja não precisa ostentar nada. A igreja busca Cristo. A igreja é submetida à palavra. O crente, sua vida é pautada na palavra. Glória a Deus. Não ameis o mundo. Sistema que está querendo que a igreja se enquadre na vontade dele. Não amei os ensinamentos mundanos e nem o que o mundo há. E o que é que tem no mundo? O mundo tem tantas coisas que chamam a atenção do crente. O mundo é escravizado pelo mundo, o mundo é inclinado pelas coisas do mundo, mas a igreja, o crente, foi despertado pelo Espírito Santo. Então o que há no mundo que pertence ao mundo não chama a atenção do crente. Não interessa ao crente. E o que é que interessa ao crente? As coisas de cima. Paulo escrevendo em Colossenses, Paulo diz: se jáis ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as terrenas. Mas tem gente que parece que esquece que a volta dele está próxima, que estamos aqui vivenciando como peregrino nesta terra, que estamos passando só uma temporada, só uma chuvada. Tem gente que pensa que isso aqui é para sempre, e isso aqui não é para sempre. Nós estamos passando uma chuvada aqui, estamos passando um pouco de tempo aqui, porque o lugar da igreja, o lugar do crente fiel é no céu. E nós não podemos se esquecer disto. Glória a Deus. Não podemos se esquecer disto. Isso deve estar na nossa esperança,
pregnado em nosso coração, que a qualquer momento Jesus raia nas nuvens, e quando ele raia nas nuvens, vai ficar conta bancária, vai ficar carro novo, vai ficar casa nova, vai ficar tudo, vai ficar moto, vai ficar aquele objeto, aquele bem, que o teu coração está grudado a ele, vai ficar todas essas coisas, porque a partida é morar no céu. É morar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para que segurar o pecado? Oh, Deus. Para que se prender ao pecado? Para que se render? Se levante. Glória. Jesus está às portas. Meu Deus. Não é aqui. Diga assim: a minha vida eterna não é aqui. E você está se preparando para isso? Ou você está pensando que ele vem daqui a 1001 anos? Porque tem gente que está pensando assim: ele não vem agora. Está igual quando Pedro escreveu a carta que disse: porque muitos dizem que o Senhor não vem mais, por conta que alguns dizem que ele demora em vir. Aí Pedro diz: na realidade, ele não está demorando em vir. É que ele está dando tempo para que muitos se arrependam. Muitos se arrependam. Por que Jesus não veio ainda? Porque está dando tempo para ter arrependimento, para que o mundo se converta. Isso é o motivo que ele está dando tempo. Mas daqui a pouco, a qualquer momento, ele vai raiar nas nuvens. E ele quer o povo preparado. Ele quer o povo preparado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você está... Aleluia. A gente tem uma forma de falar assim: você está se preparando? Eita Deus. Você deve estar preparado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não tenha comunhão com o mundo. Não viva de acordo com o mundo. Não siga os padrões do mundo. Siga o padrão da Bíblia. Siga o padrão da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda verdade que eu quero vos falar nesta noite é a proclamação da palavra de Deus e a sua verdade motivarão oposição, divisão e perseguição. Por conta da palavra de Deus e sua verdade, Estevão foi morto à pedra. Atos, capítulo 7. Se ler o capítulo 7 todo, você vai notar isso. Mas eu notei aqui apenas o capítulo 54 ao 60. Perseguiram a Estevão porque Estevão andava na verdade. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você anda na verdade, não espere aplauso do mundo. Porque tem gente que é assim: eu ando na verdade, eu ando com a verdade, falo a verdade, prego a verdade, e quanto mais faço isso, aí parece que ninguém gosta de mim. Vai gostar mesmo não. Você não é da verdade? Você não anda na verdade? Quando você abre a boca, você não vai falar nem a Bíblia, nem a palavra, nem a verdade. Está entendendo? Abre um parênteses. Eu não estou falando aqui daquele tipo de verdade que alguém com raiva diz assim: eu vou falar a verdade na cara dela. Isso não é verdade, não. Isso é desabafo. Fecha parênteses. A verdade que a Bíblia diz é a palavra. É o meu comportamento de acordo com a palavra e a minha fala falando a palavra e a pessoa vendo que eu tenho vida na palavra. Então, se você anda dessa forma, você não vai ter muito aplauso. Você não vai ter muito abraço. Porque você anda na verdade. Você anda na palavra. Agora, quer ver você receber tapinha nas costas? Quer ver você receber aplauso? Quer ver você receber muita homenagem, muito elogio? Do mundo, estou falando do mundo.
Aí pronto, aí você tem uma vida de todo jeito, que todo mundo lhe ama, lhe abraça, que é uma alegria só. Certo? Porém a igreja se afasta. Porque a igreja é na verdade. Mas o mundo te abraça. Mas se tu andar na verdade, a igreja te abraça e o mundo se afasta. É simples assim. É por isso que muitas das vezes alguém da tua família, que não é evangélico ainda, não te compreende, não te entende, te rejeita, não aceita a tua forma de viver nova, que Deus te deu uma forma nova para você viver, a sua mudança de comportamento. Alguém se sente inconformado porque alguém vem mentir e tu rejeita. Alguém vai querer que você concorde com o que é errado, você não aceita. Isso vai fazer com que alguém despreze você. Mas se Jesus foi desprezado por causa da verdade, quem é tu para não ser? Jesus foi desprezado por causa da verdade. Leia os quatro evangelistas que escreveram o Evangelho de Cristo, e você vai ver que Jesus foi desprezado. Chamaram Jesus de Belzebu, expulsava demônio através de outro demônio. Disseram que Jesus era louco, disseram que Jesus era doido. Não vai pensar que Jesus recebeu tapinha nas costas, não. Elogio, abraço, porque ele falava a verdade e andava na verdade. Jesus foi rejeitado. Se Jesus foi rejeitado, me diz aí nós. Meu Deus. Mas tem gente que não sabe passar por esse processo. Quer que todo mundo abrace, todo mundo compreenda. Não. Só em você servir a Deus, você já comprou uma briga com o inferno. Só em você servir a Deus, você já comprou uma briga com carnais. Só você servir a Deus, você já comprou uma briga com o mundo. Porque você anda na verdade. Anda na palavra. Então quando você chega, a luz chega. E as trevas não vai querer ficar. Porque a luz chegou. E as trevas se incomodam com a luz. Então você incomoda, mesmo sem querer, você incomoda. Está entendendo? E eu vim nesta noite com o profeta da palavra dizer para você: cinge seus lombos, porque as coisas vão apertar. Glória a Deus. E vai mostrar quem é quem. Tem tempo de bonança? Tem. Deus cuida dos céus? Cuida. Eu estou falando da perseguição por causa do evangelho. Você não é crente? Então você logo é perseguido. Nós somos perseguidos. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então Estevão, capítulo 7, versículo 54 ao 60 de Atos dos Apóstolos, a gente vai notar que Estevão estava pregando a verdade, falando a verdade. Pegaram Estevão e levaram para ter uma reunião com os líderes religiosos de Israel e pediram para ele parar de falar do nome de Jesus. Pediram para ele se calar. Aí Estevão, abrindo a boca, o Espírito Santo tomou e Estevão fez um sermão sobre o Senhor Jesus. Desde o Antigo Testamento ele foi trazendo, confirmando, mostrando as profecias se cumprindo em Jesus. E a Bíblia diz que aqueles homens olhando para ele, viram o rosto de quê? De um anjo, um brilho em seu rosto, e rangiu os dentes de raiva. E pegaram Estevão, levaram para um lugar e fizeram o que com ele? Apedrejaram. E enquanto ele estava ali sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê o quê? O céu aberto. Eita, a terra estava predejando na terra, mas o céu estava aberto. Estava aberto. Por mais sofrimento que você passe por causa do Evangelho de Cristo, entenda, o céu está aberto para você. O céu está aberto para você. Do que adianta o mundo todo te abraçar e o céu estando fechado? É melhor o mundo rejeitar e o céu está aberto.
É melhor o céu estar aberto. Para mim e para você. Oh, Jesus. Concluindo. Quer passar por perseguição, não? Quer não passar por perseguição, não? Quer ser rejeitado, não? Não quer ver divisão, não? Quer não? Jesus trouxe paz para a igreja. Mas Jesus disse: a minha paz vos dou, e não dou como dá o mundo. No mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Ânimo. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Jesus dizendo. Então no mundo você vai encontrar Aflições. aflições. Em Cristo você vai encontrar paz. Só que você tem paz. Mas o mundo não tem. O pecador não tem. O ímpio não tem. Mas a paz está com a igreja. Glória a Deus. Se é que você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quantos pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As horas já não dá. Eu posso até terminar ela segunda que vem. Ou se Deus me der outra, a gente parte para outra. Mas eu vou falar só aqui bem rapidinho para você ter uma noção. Eu falei de segundo tópico. O terceiro é viver segundo os retos padrões de Cristo. Resultará em zombaria, em desprezo. Se você vive os padrões da palavra de Deus, você pode passar por zombaria e desprezo. Na escola, alguém é desprezado porque é crente. No trabalho, às vezes se reúne em grupinho, porque sabe que você é evangélico. É assim ou não é? É assim. Porque você faz diferente. Porque você não está no meio de uma farra. Apesar de que estamos vivendo uma época, né? Que tem crente no meio de farra. Tem crente no meio de farra. Ele está se sentindo bem. Crente no meio de farra. O som está tocando. A cachaça está rolando. Mas o crente está lá. Quer que a Bíblia diz? Não. Pode ser, meu irmão. Graças a Deus que todos são evangélicos. Na minha casa tem uma festa que vai ter um pancadão, mas tu vem porque vai ter carne e vai ter guaraná. Tu come a carne, bebe refrigerante e nós na cachaça e no pancadão. E não tem nada a ver. Tem. Não sente na mesa de demônio. Não sente na mesa de demônio. Porque em você habita o Espírito Santo. Aí é onde Jesus disse: está pensando que eu vim trazer paz? Vim trazer contradição, vim trazer dissensão. Por quê? Porque alguém vai dizer mais ou menos assim: mas quando tu não era crente, tu estava em nosso meio, tu bebia, tu comia, tu bebia refrigerante. Até no início que tu aceitou a fé, né? Tu estava em nosso meio também, tu só fazia beber, mas estava em nosso meio. Agora que tu está com tempo de crente, tu ninguém vai participar disso. Claro, por quê? Porque o novo convertido não entende direito. Mas depois, quando ele vai entender a palavra, ele não quer participar da mesa de Deus na igreja e da mesa de demônio no mundo. Meu Deus. Glória a Deus. Não quer mais participar. Agora crente vai participando. Pastor, o que é que a gente faz pela mesa do demônio do mundo? A gente ora para as pessoas se converter e o demônio correr de volta para o inferno. Mas participar? Não. Participar não. Meu Jesus. Aleluia. Aí cabe a você entender. Se teu irmão falar mais alto para tu do que Jesus, não é digno dele, a Bíblia diz. Se tu amar mais o teu irmão do que Jesus, não é digno dele. Se tu amar teu pai e tua mãe mais do que Jesus, não é digno dele. Se tu amar mais tua filha ou teu filho mais do que Jesus, não é digno dele. Aí cabe a você decidir: eu não vou participar desse tipo de coisa. Glória a Deus. Eu só vou ali, pastor.
Eu só vou só ali, pastor, sabe? Não vou beber. Vou tomar só um refrigerantezinho. Comer uns pedacinhos de carne assado. Sabe? Me convidaram. Não é nada demais, né? Eu não tô bebendo. Né? Nada demais. Tu tá aí perdendo com Deus e muito. E muito. E daqui a pouquinho tu tá desviado ou desviado não sabe. Se não já tiver desviado. Minha alegria está na casa do Senhor. A minha alegria está de joelho em oração. A minha alegria está lendo esta palavra. Eu não preciso de cachaça para ter felicidade. Eu não preciso de droga para ter felicidade. Eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra de Deus. A minha alegria é a palavra de Deus. Fique de pé.